uma unção de Deus nesse ambiente. Há uma unção de ordem e progresso nesse ambiente. O Espírito Santo me disse: é um encontro. Porque quando Atos dos Apóstolos nos menciona que foi derramado o Espírito Santo no meio daquela igreja, algo aconteceu. E o Espírito Santo disse: não é apenas um encontro de amigos e amigas, mas de adoradores. Pessoas que se separam diariamente para vivenciar algo que não é somente terreno, mas é sobrenatural. E o Espírito Santo me deu uma palavra para transformar vidas e fazer que as vidas que se passam por esse ambiente, elas conseguem se encontrar no papel que foi chamado nessa vida cotidiana, nessa vida terrena, seja para cantar, seja para ministrar, seja para aprender. E aqui eu quero ministrar algumas passagens bíblicas que o Senhor me deu. A adoração. Mas que música é uma vida diante de Deus. A adoração. E o Senhor diz: mais que uma música, uma vida diante de Deus. O texto base em João capítulo de número 4, versículo de número 23, vai nos dizer a seguinte menção: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nós não estamos aqui simplesmente para nos encontrar. A adoração vai além das canções. Muitos pensam que adoração é apenas cantar no culto, mas adoração é uma entrega total da nossa vida a Deus. Não é somente nesse ambiente, mas quando você acorda, a sua vida já é uma adoração a Ele. Quando você acorda, que você abre os teus olhos, nós precisamos entender que a adoração vai além das canções. Mas você, aleluia, no teu secreto, você é, aleluia, uma adoração. Nós precisamos entender, levitas que estão nessa noite, que tu és, aleluia, para o Senhor a própria adoração. Ele te criou para isso. Quando você se encontra no teu ministério, Ele já separou você para tu ser a própria adoração. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 1: adorar é viver para agradar a Deus em tudo, palavras, escolhas e atitude. E o versículo diz o seguinte: rogais vós, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos traz essa palavra, esse versículo para nós, que nós devemos adorar a Deus não somente com a nossa voz, mas com o nosso corpo, aleluia, em pró sacrifício a Ele. Quantos hoje não estão tendo o privilégio de estar nesse ambiente? E aí eu faço uma pergunta: parece que passou só 10 minutos que nós estamos aqui, mas já passou muito mais. Mas para quem está, aleluia, vivendo esse ambiente, pode ter certeza, amados, que a vontade de não sair daqui é grande. A vontade de permanecer adorando o Senhor é que passe os céus e terra. A vontade é não sair daqui, por quê? Porque nós estamos em sacrifício a Ele agora, em espírito e em verdade, adorando, porque, aleluia, adoração vai além disso. Adoração vai além de uma palavra, adoração vai além das escolhas, adoração vai além das nossas atitudes. E é isso que o Senhor ministra no meu espírito, aleluia, para mencionar a sua igreja nessa noite. Entenda isso. O Senhor diz: Deus não busca artistas, Ele busca adoradores. O próprio Jesus disse que o Pai, Ele procura adoradores. Ele procura pessoas, aleluia, que, aleluia, possa entregar o seu corpo todos os dias em adoração a Ele como sacrifício. E o Senhor diz que Ele não busca só performance, mas um coração, aleluia, rendido. Não é só performance, mas são corações rendidos. Pode ter certeza,
que esse ambiente que nós estamos, os céus estão em festa. Esse ambiente que nós estamos, os anjos estão aqui celebrando, aleluia, com a igreja terrena que aqui está, com os separados que aqui está, com os levitas que aqui está, com cada um que aqui está. O Senhor está nesse ambiente, aleluia. E eu posso sentir uma comissão de anjos, de adoração, de adoradores separados. E no momento que você adora, no momento que eu ministro, aleluia, festas nos céus. Quem pode sentir isso? Quem pode crer nessa palavra que foi revelada ao nosso coração? Aleluia. Não importa o tom da sua voz, mas a sinceridade do seu coração. A adoração verdadeira nasce da intimidade com Deus. A adoração verdadeira nasce, aleluia, do coração do Senhor, aleluia. Santo, santo é o seu nome. E aqui o Senhor ministra ainda que adoração em espírito e em verdade. Nós estamos em espírito e em verdade. O que é o espírito? Com a ajuda do Espírito Santo que nos guia em referência e humildade e fé. O que é aleluia, em espírito? Com a ajuda do Espírito Santo que nos guia em referência, humildade e fé. O que é uma verdade? A verdade com autenticidade, sem fingimento e reconhecimento. E a Bíblia diz em João, capítulo de número 4, versículo de número 24: Deus é espírito e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. A adoração acontece mesmo em tempos de dores. Não é só no momento de abundância. A adoração, ela acontece mesmo em dores, mesmo em momentos, aleluia, que nós estamos passando por situações difíceis. A adoração também é isso ao Senhor. E a Bíblia diz em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 21. Jó adorou, mesmo no sofrimento. Ó Senhor, o Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adorar na dor é dizer que Deus é digno mesmo quando a vida não faz sentido. A Bíblia diz no Salmo 22, versículo de número 3: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Salmos de número 22, versículo de número 3 diz: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Quando adoramos, o ambiente muda. Escute isso: quando adoramos, o ambiente muda, o ambiente é propício, o Senhor se agrada desse ambiente que nós estamos. Por isso o Senhor disse: quando adoramos, o ambiente muda. Os nossos corações em tempo de ministração também é curado. Quantas vezes, aleluia, e testemunho de pessoas que na hora da adoração, essas pessoas foram curadas, essas pessoas foram alcançadas, essas pessoas foram restauradas, porque o louvor é diferente da adoração. A adoração te aproxima do Pai. A adoração faz com que eu diminua e Ele cresça. A adoração faz com que nós diminuímos e Ele cresce. Vamos adorar, aleluia.